Sons coloridos, as tecnologias de informação e comunicação ao serviço da pessoa com deficiência. Sons coloridos, uma parceria Cerci Beja, Voz da Planície. Está no ar mais uma edição do programa Sons Coloridos, um espaço radiofónico no qual procederemos regularmente à divulgação das atividades e dos projetos protagonizados pela Cerci Beja, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Beja. Numa estreita parceria com a Rádio Voz da Planície, o programa Sons Coloridos será também um dos veículos para a promoção de ações de sensibilização e de formação, direcionadas aos clientes da Cerci Beja, com vista a uma utilização eficiente das novas tecnologias de informação e de comunicação. Sons coloridos, as tecnologias de informação e comunicação ao serviço da pessoa com deficiência. Nesta edição destacamos o trabalho que de há 2 anos a esta parte é desenvolvido ao nível do teatro e das expressões dramáticas com os utentes da Cerci. Sara Teixeira é licenciada em teatro e chegou à Cerci Beja para realizar o seu estágio profissional, mas os resultados da sua intervenção foram de tal forma positivos que acabou por ser convidada a continuar. Ao longo destes 2 anos, a área de teatro já levou à cena diversas peças que, como nos revela Sara Teixeira, são obrigatoriamente adaptadas às especificidades dos atores e atrizes. Por vezes, é necessário encurtar textos e apostar mais nos movimentos do corpo, mas este é um trabalho que começa a dar outros resultados, como o aumento dos níveis de autoestima entre os utentes da Cerci Beja e também na melhoria do relacionamento entre os pares. Escutemos a conversa com Sara Teixeira. Logo nesse primeiro ano que fiz o estágio, tentei criar logo assim um projeto em grande para tentar chegar logo às pessoas, e então conseguimos criar em pouco tempo até 2 peças, que foi As Aventuras de João Sem Medo e o Juntos Construímos Felicidade, que também foi uma peça que conseguimos criar. Eu digo que conseguimos porque isto foi tudo em conjunto. Não, eu sozinha tive a ideia, mas depois claro que precisei da ajuda dos meus colegas, de toda a gente da casa para pôr em prática. E essas peças andaram por onde? Estas peças andaram aqui por Beja, fomos ao Pax Júlia. Com as duas? Sim, com as duas. Estivemos lá no Dia da Deficiência, no 3 de dezembro de 2014, salvo erro, sim. E pronto, e depois a partir daí fomos criando outras coisas, fomos fazendo pequenos trabalhos, pequenas apresentações em eventos da cidade também, Beja Romana, Rural Beja, participamos sempre com alguma apresentação. Beja já está habituado. Esta aposta que é feita agora por parte da Cerci no teatro, de há 2 anos a esta parte, é o resultado do seu trabalho, não é? Sim. Primeiro como estagiária, não é? Sim. Da forma como entrou, e acaba por se dar continuidade. Porquê? Porque houve bons resultados na vida destas pessoas. Sim, com exatamente, esta atividade. Exatamente, esta área é muito importante para eles, porque trabalham imensas competências, não só, principalmente eu acho a nível da autoestima, que eleva muito, e também competências sociais, competências artísticas também, porque eles depois vão fazendo e vão melhorando, não é? As suas capacidades, e por isso eu acho que é uma mais-valia, sim. E trabalhamos outras coisas, trabalhamos também a parte plástica, as manualidades também. E então eu acho que é uma área muito importante para eles, sim. No processo de criação artística, ou seja, no processo de preparação de uma peça de teatro, de uma performance, quais são os grandes desafios que estas pessoas lhe colocam? O que é mais fácil fazer, o que é mais difícil com eles? Preparar os textos? Sim, eu quando comecei achei que ia ser tudo super complicado. Mas não, é ao contrário, porque eles estão abertos a tudo e são super receptivos, por isso nós só temos que adaptar, não é? Claro, algumas coisas, aquelas peças ou trabalhos que possam ter texto temos que adaptar ao máximo, pôr menos texto e mais movimento, e a partir daí eles sozinhos também conseguem dar ideias e conseguem participar muito bem. Chama-lhe área de teatro, mas a verdade é que depois nesta área há
as Sim. peças podem obrigar eventualmente Claro. a puxar para outras Sim, áreas, sim. como a dança, outro tipo de expressões. Isso tem acontecido. Sim, tem E acontecido. eles também são bons. Sim, também. Na dança, principalmente, nós temos agora trabalhado um bocadinho mais na dança, porque ainda agora há pouco tempo tivemos e está a decorrer um projeto que se chama Estamos na Rua, e onde trabalhamos a dança tradicional. Eles já estão um bocadinho habituados por causa do rancho folclórico, mas pronto, este espetáculo é um bocadinho adaptado e também tem outras valências a nível de brincadeiras, de antigamente e por aí. E já fomos à Rural Beja, também já estivemos na Semana Cultural da Cabeça Gorda, e agora vamos estar no Festival de Solidariedade que penso que é já esta semana, dia 13. Sim, no Largo sim, do Museu. No Pax Júlia. Sim, exatamente. Vamos lá para a Sim, Júlia. sim. Outra coisa, quando falou dos resultados deste vosso trabalho, Sim. nomeadamente ao nível da autoestima, pode-nos dar algum exemplo, mesmo que sem nomes, algum exemplo concreto daquilo que, Posso falar-vos até mesmo aqui do António Lebres, por exemplo, sim, que Vamos falar de si, trouxemos então. hoje connosco, sim. no caso dele, foi visível. É visível, sim. Sim. É visível o trabalho mais em sala que eu faço com eles, né, todos os dias, e é visível também a relação deles uns com os outros. Melhorou em muitos aspectos. Eles estão menos envergonhados, estão mais aventureiros, digamos assim, e eu acho que isso é um ponto a favor, claro. António Lebro é um dos clientes da Cerci Beja que regularmente participa nos projetos de teatro desenvolvidos pela educadora Sara Teixeira. Um dos grandes desafios do António foi protagonizar a personagem principal da peça João Sem Medo, que teve estreia na sala principal do Pax Júlia. À conversa com os Sons Coloridos, António Lebro revelou-nos que, tal como a personagem encarnada, não tem medo da responsabilidade de subir ao palco e enfrentar o público, pese embora reconheça que nem sempre consegue decorar todas as falas dos personagens. Estavas-me a dizer há pouco que participaste numa peça em concreto. Qual Sim, foi? já sei. Já participaste em duas, Duas. mas houve uma em que foste a personagem principal. Sim, Qual foi ela? não sei medo. O João Sem Medo. E pode-nos contar como é que foi a preparação, o trabalho de preparação desta peça, ou seja, todo aquele trabalho que fizeram da Cerci com a professora antes de irem para o palco do teatro. Foi, Como é que correu? Correu bem, foi bastante tempo. Demorou muito tempo, foram muitos Algum- dias. Mais, Todos os dias. era quase todos os dias. Uhum. Os dias estava sempre ainda com a Sara, sempre a ensaiar. Eu estava sempre concentrado, sempre um afinco, e depois apresentei lá no Pax Júlia. Por acaso até gostei muito porque estava lá muita gente, Uhum. muita gente no público. E eu, Olha, e aconteceu aquilo que acontece aos atores profissionais, ou seja, estavas nervoso para a estreia. nem por isso. Nem por isso. Não. Não, estavas calmo. E os teus Estava. colegas também estavam calmos. Alguns. Alguns estavam nervosos. Olha, e nesse processo todo de preparação com a professora, qual foi a parte mais difícil para ti? Decorar o texto? Foi muito difícil, não foi? Pois, nessa parte foi mais complicado, mas lá consegui decorar o texto. Tinhas a personagem principal, significa que tinhas um texto grande. Ou não? Tinha muitas Era falas. o texto, tinhas a maior parte das falas, não é? Tinha. E sabias de cor? Ou alguém algumas. estava a ajudar lá depois lá no Às palco? vezes atrapalhava uma outra vez? mas depois lá conseguia. Recuperar o texto. Sim, Se eu te pedisse agora para dizeres uma coisa qualquer que o João Sem Medo diz na peça, conseguias? Assim, repetir assim uma frase, uma ideia qualquer que ele diz? uma frase. Vais-te lembrar mais logo. Olha, e decorar o texto é uma parte difícil, não é? E depois colocar a voz. Também aprendeste a colocar a voz, para que as pessoas te possam ouvir ao longe, projetar a voz. Sim? Eu tenho uma voz até Bonita. bastante alta. E alta. Ouve-se bem, não é? Ouve-se. Ouve-se bem. E conta-me lá a história do João Sem Medo.
Foste para o palco exatamente contar o quê? Qual é a história dele? É de um rapaz que está com a mãe, depois resolve ir-se embora para ir descobrir novas aventuras. Salta um muro, vai contra uma floresta em que pela frente aparecem animais esquisitos, personagens, um sem cabeça, outro personagens muito esquisitos. Mas eu já nunca tinha medo. Nunca teve medo? Não. Ou será que alguma vez teve? Não. Nunca teve? Não. Não. Já sabia, não podia ter medo. Não. E o que é que aconteceu ao João? Depois, no fim, acabou por construir uma fábrica de lenços de papel. O teatro e as expressões dramáticas são uma das áreas que envolvem dezenas de clientes da Cerci Beja, num projeto que ajuda a melhorar a autoestima de todos aqueles que participam, bem como a melhorar e reforçar o clima de solidariedade e de entreajuda entre todos os participantes. Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais sons coloridos à antena da rádio. Sons coloridos, as tecnologias de informação e comunicação ao serviço da pessoa com deficiência. Sons coloridos, uma parceria Cerci Beja, Voz da Planície.